Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós falaremos sobre o indutor em circuitos de corrente contínua. Na realidade, a gente vai falar sobre o comportamento do indutor em geral, mas a ideia aqui é focar o assunto na análise do regime permanente. Qual vai ser o valor final da tensão e da corrente no indutor em circuitos de corrente contínua. O símbolo para o indutor é esse aqui. A gente tem o valor da indutância, né? Normalmente a gente coloca com a letra L, representando a letra R. A unidade de indutância é o Henry. Então, aqui ao lado a gente tem a figura de um indutor, então, material ferromagnético, por exemplo, e aqui a gente tem várias espiras, né, enroladas em torno desse material ferromagnético. A gente tem vários outros formatos do indutor, como, por exemplo, o formato indutor toroidal. O indutor ele é quantificado em função do valor da indutância L. Então, se a gente utilizar aqui a representação passiva, quando a corrente elétrica que entra no terminal positivo aqui do indutor, né, a gente tem aqui essa queda de tensão V. Então, a gente não vai fazer aqui análise do eletromagnetismo, né? Não falaremos sobre indutância, autoindutância, que a gente está representando o indutor focado aí em circuitos elétricos. A gente tem essa tensão V igual ao valor da indutância L vezes a derivada da corrente em função do tempo, né? Com a variação do tempo. A gente aplica aqui o cálculo derivada integral, né? Mas a gente vai tentar fazer a menor matemática aqui possível. É um vídeo mais introdutório. Se a gente quer determinar a corrente dada a tensão aplicada no indutor, a gente vai ter que fazer análise aqui dessa equação primeira, né? Eu vou passar aqui o dt do outro lado, né? Multiplicando. E aí eu aplico a integral dos dois lados. Então, lembrando que a tensão ela varia, né? Pode variar no tempo, assim como a corrente varia no tempo. A indutância, a gente está considerando que a indutância é constante para todo esse intervalo de análise da integral. Então, fazendo a integração aqui da tensão em função do tempo e fazendo a integração da corrente, a gente pode calcular o valor da corrente final, né, no tempo t e de t, tempo final, e passa aqui depois para o outro lado, né, o termo que é a corrente no tempo inicial. Então, a corrente, ela depende, além da integral da tensão, que é uma forma de onda aqui de tensão, que pode ser tensão constante, né, ao longo do tempo, também depende do valor inicial da corrente que está circulando naquele indutor. Então, se eu tenho uma corrente que vale 0 amperes do tempo inicial que eu estou considerando, e aí eu tenho, por exemplo, uma tensão constante, a integral de uma constante, né, é a rampa, né, no tempo aqui. Então, seria o valor, né, do valor dessa constante vezes o tempo t, considerando que o tempo inicial é igual a zero. Então, para qualquer outro tipo de forma de onda, inclusive aqui corrente alternada, né? Então, tensão alternada, senoidal, a gente pode aplicar esse equacionamento. Então, dada a tensão, a gente consegue determinar a corrente que passa no indutor, sabendo aí as condições iniciais. Vou mostrar para vocês o resultado de simulação, considerando, né, uma tensão constante aplicada no indutor. A gente tem aqui uma fonte de tensão em corrente contínua, 100 volts. Essa tensão está sendo aplicada diretamente no indutor. E a ideia aqui é mostrar para vocês o valor da corrente que passa no indutor. Esse indutor ele tem uma indutância de 10 mA e a gente colocou aqui um flag de corrente para fazer a medição de corrente e um voltímetro em paralelo para a gente fazer a medição de tensão. A gente faz a simulação e a gente observa o seguinte comportamento. Tensão aplicada, constante, né? Desde o tempo t igual a zero até anteriormente esse tempo, né? Então, nunca foi modificado aqui o valor da tensão em corrente contínua de 100 volts. No instante t igual a zero, a corrente vale 0 amperes, é um valor que a gente coloca, impõe aqui nas condições iniciais do indutor, né? Então, começa com a corrente zero e essa corrente cresce com o comportamento de uma rampa. Então, o tempo vai passando e a área aqui dessa curva vai crescendo, né? Que é o conceito da integração da tensão constante no tempo. Na prática, gente, a gente vai ver a seguir que esse indutor aqui é representado, aqui é um indutor ideal, não possui resistência série, mas na prática a gente sabe que qualquer indutor, ele tem uma resistência série, e essa resistência série, normalmente em valor muito pequeno, devido à condutividade do material, né, do cobre ou do alumínio, por exemplo. Então, um indutor com uma resistência de 1 ohm, por exemplo, na prática, o comportamento dessa forma de onda aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ver que vai existir um regime transitório até o momento que a corrente ela vai se estabilizar num valor
determinado, que a gente vai mostrar para vocês a seguir. Aqui eu vou aumentar um pouco o tempo da simulação e mostrar para vocês o resultado em regime permanente. O indutor ele se comporta como um curto-circuito, como a gente já vai ver a seguir. Além disso, a gente também pode fazer o cálculo da tensão dada a corrente. O comportamento aqui a gente sabe que é V igual a L dI dt. Analisando aqui esse termo, a derivada da corrente, que é proibida a variação instantânea da corrente indutor. Então, se eu tenho o caso aqui de um step, de um degrau de corrente, se ela sobe de 0 para um valor finito instantaneamente, isso é proibido, porque a derivada disso vai ser um impulso, né? A tensão vai tender ao infinito naquele instante de tempo. Então, é proibida a variação instantânea da corrente em um indutor. Então, essa é uma das primeiras regras, só analisando aqui essa equação. Aqui nesse exemplo, ó, a gente verifica que a gente não tem a variação instantânea. Então, antes desse tempo igual a 0, né, minha corrente era 0, mas ela foi aumentando conforme foi passando o tempo. Então, esse comportamento aqui é de uma exponencial. A gente consegue equacionar também e verificar que a tensão vai ter esse comportamento aqui, tudo a partir da análise dessa equação. Fazendo a derivada dessa forma de onda, nós obteremos essa forma de onda aqui de tensão em função do tempo. Dada uma determinada corrente, nós conseguimos calcular a tensão. Analisando a mesma equação, nós também podemos verificar se a corrente não varia. Então, em um circuito de corrente constante, o indutor aqui vai se comportar como um curto-circuito, porque a derivada de uma constante, a tensão vale 0. Se a tensão é 0, ou seja, comportamento de um curto-circuito, a gente pode calcular em regime permanente, por exemplo, em qualquer circuito de corrente contínua, a gente consegue calcular o comportamento dessa tensão e dessa corrente de maneira bem simples. E esse é o foco desse vídeo aqui. Então, eu vou mostrar algumas simulações considerando o regime permanente em circuitos de corrente contínua. Pela matemática, nós vamos verificar aqui que derivada da corrente constante, tensão é 0. Então, com esse resistor de 1 ohm que a gente colocou aqui em série, modelando a noidalidade do indutor, a gente percebe que esse indutor ele vai agir como um curto-circuito. Em regime permanente, o indutor ele funciona como um curto. Então, percebam que se esse indutor aqui é um curto, eu vou medir somente a tensão sobre a indutância aqui. A tensão em regime permanente sobre o indutor vai ser 0, enquanto que a corrente em regime permanente ela vai ser limitada pelo valor dessa resistência aqui. A corrente vai ser 100 volts divididos por 1 ohm, isso vai dar 100 amperes. Quando a gente faz a simulação, a gente observa justamente isso, ó. A tensão sobre o indutor decai de 100 até o valor 0, ou seja, a gente está simulando um curto-circuito no indutor, e a corrente do indutor vem de 0 e cresce até o valor de 100, ou seja, é limitado pelo valor do resistor série, tá? Então, aqui a gente está mostrando somente resultados aqui, ó, em regime permanente. 100 amperes a corrente do indutor e 0 volts a tensão do indutor. Da mesma forma, eu posso simular aqui agora um circuito parecido com o anterior, só que eu coloquei mais elementos aqui em paralelo, ó. Eu adicionei o resistor de 10 ohms e essa outra indutância, mais esse resistor de 20 ohms e outro indutor com o mesmo valor de indutância. Como a gente falou, qualquer circuito de corrente contínua, aqui em regime permanente, o indutor vai agir como um curto-circuito. Então, depois do transitório, o valor dessa tensão aqui, sobre os indutores, vai valer 0, enquanto que a corrente em cada um desses ramos do circuito vai depender do valor da resistência série. Então, a primeira corrente aqui, fazendo 100 volts divididos por 1 ohm, vai dar 100 amperes. A segunda corrente vai ser 100 volts divididos por 10 ohms, vai dar 10 amperes. E a terceira corrente, 100 volts divididos por 20 ohms, vai dar 5 amperes. Então, percebam que toda a tensão aqui em paralelo vai ficar sobre o valor das resistências, né? As resistências aqui acabam ficando em paralelo entre si, em paralelo com essa fonte de tensão, uma vez que o indutor age como um curto. Todos os terminais do resistor aqui, o terminal de baixo, é como se ele tivesse conectado no terminal negativo da fonte. Após simular, a gente percebe justamente esses resultados. Então, depois do transitório, que a gente não está vendo ainda nesse vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês só o regime permanente. Então, olha só, fazendo as medidas, eu verifico justamente aquilo que eu calculei com vocês. Essa corrente aqui vale 100 no primeiro indutor, a segunda corrente vale 10 no segundo indutor e a terceira corrente vale 5 amperes no terceiro indutor. Lembrando que a tensão sobre o indutor é
0 para os 3 casos, em regime permanente. E mais um caso aqui, para finalizar, eu tenho aqui a mesma fonte de tensão de 100 volts, corrente contínua, e aí agora eu tenho o caso de um circuito misto, um ramo em paralelo e outro ramo aqui em série. Então, se o valor da indutância aqui, independente do valor da indutância, que vai influenciar somente no transitório, não vai influenciar no valor em regime permanente, o indutor vai agir como um curto-circuito para circuitos onde a fonte de corrente aqui ou fonte de tensão, né, são de corrente contínua. O indutor aqui é um curta, 0 volts de tensão, aqui também. A gente vai ter na prática, em regime permanente, é como se tivesse esses dois resistores aqui de 10 ohms em paralelo, formando a resistência equivalente de 5 ohms, e essa resistência equivalente de 5 ohms está em série com o resistor de 20, formando então uma resistência equivalente do circuito de 25 ohms. Significa que a corrente que sai da fonte vai ser de 100 volts divididos por 25, que vai dar 4 amperes. Então, esses 4 amperes aqui vão sair da fonte, vão se dividir aqui nesse nó, então vai ser uma divisão igualitária, uma vez que o valor das resistências nesse ramo são iguais. Então vai vir 2 amperes aqui e outros 2 amperes vão descer aqui e vão se juntar aqui nesse resistor de 20 ohms. 4 amperes vão circular aqui na resistência de 20 e outros 2 amperes vão circular nas outras duas resistências. Então, vou mostrar aqui o resultado da simulação em regime permanente. Então, vou dar um zoom aqui, que eu não estou analisando o transitório por enquanto. Então, verifiquem aqui que em regime permanente, um zoom maior aqui, em regime permanente, no primeiro indutor eu tenho 2 amperes, 0 volts. No segundo indutor, também 2 amperes e 0 volts. E no terceiro indutor, 4 amperes e 0 volts. Então, se a gente está fazendo análise em regime permanente para circuitos de corrente contínua, a gente considera aqui que o indutor é um curto-circuito. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal.